Olá a todas e todos, estamos já chegando no final, na nossa aula 3 do módulo sobre comportamento suicida e dependência química do curso de saúde mental e dependência química do Educar em Saúde. Agradeço a caminhada, mas vamos começar logo essa aula falando um pouco mais sobre as avaliações dos fatores de risco e fatores de proteção, como se dá esse manejo clínico e qual a importância de fazer essas avaliações. Então, a aula 1 falamos teoricamente a respeito do comportamento suicida, falamos sobre dados epidemiológicos. Na aula 2 algumas situações a respeito de como cuidar do manejo, de como cuidar dessas pessoas que estão ou internadas ou que fizeram alguma tentativa de suicídio, ou que isso possa ser reconfigurado para situações, inclusive em outros locais ou nas suas próprias casas. Tanto quanto nós conseguimos abordar um pouco sobre os mitos e as verdades, né? O que as pessoas geralmente falam ou sabem, e o que atualmente é dito e é pesquisado sobre o suicídio. A primeira situação que a gente traz é que é melhor pecar em excesso com esses cuidados, né? Então, observar, avaliar, verificar a situação da pessoa, e para fazer isso é necessário que a gente comece a pensar nessas entrevistas ligadas aos fatores de proteção, que são os fatores de proteção que vão nos auxiliar, a avaliação dos fatores de proteção e os fatores de risco que vão nos auxiliar a perceber como é que esta avaliação dessa pessoa está sendo feita diante desse sofrimento dela. Então, dentre esses fatores de proteção, enquanto indivíduo, se a pessoa tem uma disposição para buscar ajuda, isso é um indicativo que essa pessoa vai conseguir, de alguma forma, às vezes minimamente, indicar, falar entre amigos, entre pares, entre os familiares, sobre essa dor que está atravessando a vida dela. Então, falar sobre isso, ter essa disponibilidade interna para buscar ajuda, para falar, olha, eu estou passando por essa situação, não tá fácil, eu acho que a vida tá muito difícil, eu não vejo saída. Quando as pessoas, claro, além dessa disponibilidade interna, é importante que, para além disso, existe uma flexibilidade cognitiva. E essa flexibilidade, em termos assim bem fundamentais, também diz respeito de como eu estarei também aberta para receber essa ajuda, de como eu não estarei, que contrapõe inclusive um dos pontos do fator de risco da própria rigidez, que isso não vai acontecer, que isso não vai dar errado para mim, que eu sou um inútil, que eu não vou conseguir, que a vida não vale mais a pena. E é prestando atenção nessas palavras que indicam, inclusive, um certo nível de rigidez ou até de ambiguidade, que pode-se trabalhar, inclusive, a questão de onde que se encontra a flexibilidade cognitiva dessa pessoa de buscar saídas para essa situação. Então, essa capacidade de fazer, que é o terceiro ponto, essa capacidade de fazer uma boa avaliação dessa realidade condiz também com situações de que cognitivamente, quando as pessoas se encontram em algum grau de sofrimento, há algumas distorções cognitivas. Então, olha, por exemplo,
pensamento catastróficos a respeito de si, a respeito do mundo, a respeito do futuro. E quando eu tenho essa capacidade, essa habilidade em avaliar onde eu estou, que eu estou num sofrimento, que eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, que eu posso sair, que eu consigo falar sobre isso, ou eu consigo buscar ajuda de alguém, isso demonstra também um fator de proteção. E é bom compreender também que as pessoas podem, os profissionais podem auxiliar, os profissionais da psicologia também, eu estou falando dos profissionais da saúde mental como um todo, podem auxiliar essas pessoas a desenvolverem também essas capacidades. Tanto quanto o último ponto, que é a habilidade que a gente está falando desde o comecinho, a habilidade de comunicação. Desculpa, gente. É a habilidade de comunicação, de como eu vou verbalizar isso. E às vezes, como já foi dito nas aulas anteriores, essa capacidade de comunicação, ela perpassa a capacidade de comunicação, que ela pode ser compreendida de várias formas. Pode ser verbalmente, pode ser a comunicação não verbal, né? Então, fazer essa tradução também, que às vezes se encontra implícitas, elas são importantes para averiguar esse fator de proteção. Vocês estão percebendo que eu estou falando de vários exemplos aqui para que a gente consiga perceber que tudo vai acontecendo concomitantemente. A gente não vai ter um protocolo fechado, olha, eu vou primeiro avaliar se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo. Às vezes o fator de proteção está associado diretamente a alguns outros fatores de risco, alguns fatores de proteção com fatores de risco, mas os indicativos, né, essa proposta que é feita por vários materiais, inclusive a OMS, inclusive o próprio livro que eu indiquei para vocês, da Alessandra Diel, tanto quanto as outras literaturas vão proporcionar esse caminho para a gente. Esse caminho para, além de verificar o estado mental, né, que o estado mental também vai mostrar para a gente os fatores de proteção ou de risco, né? Então, além disso, amplia-se, né? Então, o suporte familiar, de amigos e de outros relacionamentos significativos, outras pessoas que são significativas. E, ao mesmo tempo, a própria religiosidade, a espiritualidade, a cultura e crenças étnicas, elas auxiliam também nesse processo da pessoa de se perceber em novas relações, né? Levando em consideração que também há algumas características de certos transtornos, né, ou de sofrimentos existenciais, que há uma tendência a esse isolamento social. Mas quando a pessoa está inserida em alguns contextos de suporte familiar, de fé, de cultura, de uma crença étnica que se identifique, esses pontos também são pontos que auxiliam a pessoa a lidar, inclusive, e a fazer elaborações sobre os seus sofrimentos. O envolvimento comunitário, e às vezes esse envolvimento comunitário também tem outros não é outros indicativos que eu quero dizer, mas tem abre-se uma possibilidade para situações solidárias também. E as pessoas, quando se envolvem de uma forma, dá apoio a outras pessoas que estejam passando por alguma situação de vulnerabilidade, essa pessoa aí já vem de novo. Há uma disponibilidade interna para que essa ajuda aconteça, essa ajuda se concretize nesse lugar, e a pessoa percebe-se também
como um ser humano de valor, né? Um ser humano que contrapõe a questão daquele pensamento que eu disse para vocês de inutilidade, de desamparo, de desesperança. Então, essa vida social ajustada e satisfatória vão trazer para essa pessoa algumas saídas que afetam positivamente, tanto quanto a integração social por meio de um trabalho, do uso construtivo e do uso saudável e estável desse tempo para o lazer. E além disso, além de tudo isso, é importante que as pessoas saibam e tenham acesso a serviços de saúde para dependência química e saúde mental. Então a gente está falando desde NA, né, de narcóticos anônimos, álcool, os AAs, nós estamos falando também da atenção primária. A gente está falando também de CAPs, que existe CAPs que são relacionados exatamente a esses grupos, que é o CAPS-AD, o CAPS álcool e drogas. Então, que essas estruturas que estejam disponíveis para essas pessoas também buscarem ajuda. Além desses serviços, esses acessos a esses serviços, eu vou estender aqui a outros tipos de serviços, como que são encontrados pelo CVV, pelo site do CVV, que está aqui na tela, e o site também do mapasaudemental.com.br, que é um mapeamento de todos os locais no país que prestam serviço gratuito ou com preços sociais para as pessoas do Brasil inteiro. O CVV, por um lado, que é o Centro de Valorização à Vida, que as pessoas ligam para o 188 ou para o chat, ou pode escrever até carta. Então tem várias formas de se comunicarem com os voluntários que atendem 24 horas por dia, 7 dias na semana, o ano inteiro, para dar apoio e suporte emocional para as pessoas de forma sigilosa, né? Então eles atendem de forma sigilosa e com muito respeito, porque a missão é a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Enquanto fatores de risco, então, alguns pontos levantados de fatores de proteção que precisam ser observados, avaliados, né, discutidos, não apenas com as pessoas, não apenas com os pacientes ou clientes ou as pessoas em sofrimento, mas também com seus familiares e pessoas significativas, mas também a questão dos fatores de risco. Dentre os fatores de risco para o comportamento, para o suicídio e para também as pessoas que estão em situação de dependência química estão um dos principais, o baixo nível socioeconômico e educacional. Além disso, existe, como eu havia comentado, alguns DEIs que precisam ser observados: a desesperança, a depressão, o desamparo, a baixa autoestima, o sentimento de inutilidade, o sentimento de fracasso, não acreditar, a descrença na recuperação, que demonstra a questão da rigidez cognitiva, inclusive da ambivalência de querer morrer, querer viver. E aí a gente vai para a própria situação: o que você quer matar, né? Então, a gente escuta que o que a pessoa quer matar geralmente é essa dor. Ela não quer matar, ela quer se livrar dessa dor, que a dor é tão grande que ela precisa fazer algo a respeito. Então, além disso, a perda de emprego ou o próprio desemprego, as perdas de modo geral, elas têm um significado que pode ter podem ser potencialmente danosos, né, como arriscados para essas pessoas que estão passando por essa situação.
o julgamento comprometido, aquelas distorções que nós comentamos, a falta de controle, ou seja, a impulsividade, o agir sem pensar. Eu fiz isso sem pensar, eu acelerei o carro sem pensar, eu bebi até cair, né? Então, esses comportamentos impulsivos, de não controle, que levam a comportamentos também chamados de comportamentos autodestrutivos, eles também prejudicam, inclusive, a impulsividade vai prejudicar diretamente a tomada de decisões e de boas decisões do que fazer. Além desses fatores citados, nós também temos, eu falei, as perdas, e as perdas pessoais, elas não são apenas ligadas a luto. O luto, de fato, é uma perda. Então, a separação é uma perda, né? O desemprego é uma perda, e nós passamos por essas perdas, por esses lutos de várias formas e com vários significados em nossa vida. Então, essas perdas pessoais e muitas vezes significativas, elas fazem parte desse contexto delicado que são dos fatores de risco, bem como os problemas familiares, as disfuncionalidades das famílias, as tensões que às vezes não, a falta de diálogo que existe nessa família, ou a falta da própria afetividade. Eu me recordo de um caso que a pessoa se via numa situação que não conseguia contar com a família para fortalecer de algum jeito, para se conectar de alguma forma afetivamente. E ela procurou procurou ressignificar essa situação a partir do encontro que ela tinha, do encontro que eu digo, não um encontro presencial, mas das formas de se relacionar com os seus pares, com os seus amigos, com as suas amigas, com pessoas do trabalho. Então ela encontrava em outras fontes afetivas, essa vinculação, esse estabelecimento e fortalecimento desse rapport. Então, a família, ela pode ser um fator de proteção, o suporte familiar pode ser um fator de proteção, tanto quanto um fator de risco, dependendo dessa configuração ou dessa funcionalidade ou disfuncionalidade que essa família se encontra. Então, além disso, doenças físicas e crônicas também estão associadas a esse risco, como, vou dar um exemplo, ou doenças terminais, dores crônicas também. Então, há algumas doenças que nós chamamos tanto físicas quanto crônicas, que também elevam esse grau de risco do fator, desses fatores. E aí a gente segue falando sobre esses traumas também relacionados ao abuso sexual, à violência doméstica, as tentativas de suicídio anteriores. E como eu havia mencionado, um dos principais fatores de risco que precisa ser cuidadosamente avaliado, inclusive quando se há algum falecimento por suicídio na família, é que essas pessoas também vão se tornar parte desse histórico familiar de alguém que morreu por suicídio. Então, tentativas de suicídio anteriores, o histórico familiar de suicídio, eles são dois fatores que precisam ser observados com um alerta maior. Fracassos sucessivos de tentativas prévias de interromper o uso de droga, e que a pessoa
fica numa situação de estresse e uma situação de frustração muito grande por não conseguir parar de usar drogas e a falta de habilidade que é o de cope, né? O de enfrentamento em situações adversas. E aí a gente cita a própria situação de contrária da própria resiliência de você. Às vezes, essa habilidade de enfrentamento, ela segue com uma questão de importante de você ajudar a pessoa a pensar sobre outras situações difíceis da vida que ela conseguiu fazer esse atravessar, para que ela consiga se perceber dentro da sua história, se perceber no hoje e se perceber com certas habilidades ou habilidades para fazer esses enfrentamentos em situações adversas. Um dos pontos que acredito eu que precisam ser bastante reforçados e a gente precisa aproximar quando a gente cuida de alguém, ajuda alguém nesses processos, é a rede de apoio. Então, dessa rede de apoio, há uma necessidade que nós consigamos a permissão dessa pessoa, desse paciente ou cliente, para recrutar outras pessoas que possam ajudá-lo. Quem é que poderia ajudar a todos nós, a toda a equipe? Porque o importante é que o trabalho seja um trabalho de equipe, mas que essa pessoa seja protagonista nesse processo também. Protagonismo no sentido de ela faz parte ativamente desse processo de enfrentamento e de aprender a lidar com essa nova conjuntura da vida dela, que é o sofrimento ou que são os possíveis atravessamentos dessa reabilitação. Não apenas da reabilitação, gente, mas é o processo da vida, desse contínuo. Como eu posso me ver em um lugar que eu possa me sentir seguro para poder falar e me expressar quando eu precisar de ajuda também. Claro, isso é um ponto, mas são vários outros que nós podemos citar também. Então, após pedir esse recrutamento, é importante que a gente entre em contato com essas pessoas. Entre em contato para que a rede comece a ficar ciente e comece a se aproximar e que a gente possa contar com essas pessoas também nesses momentos. Tá? Mesmo que a permissão não seja dada, tente localizar alguém que seria particularmente compreensivo com o paciente. Então, vocês percebem que existe as exceções. Por que existem as exceções? Porque a gente está lidando com umas situações de risco. Né? A pessoa e a integridade física, emocional, psicológica da pessoa. E essas situações, elas precisam ser sensivelmente cuidadas. Então, fale com a pessoa de apoio, sem acusá-las, sem fazê-las se sentir culpadas, e isso vai servir as outras orientações a respeito dessa questão de o que não falar, né? O que não, como não se comunicar. A mesma situação serve para a família ou os amigos. Assegure novamente seu apoio nas ações que serão tomadas, que você estará disponível para essas situações e fique atento também às necessidades dos que se propuserem a ajudar. Então, não apenas a necessidade do próprio paciente, mas quem ao redor, quem estiver nesse entorno dessas relações, se tiver alguma situação que precise de ajuda, é bom também fazer essas observações e essas intervenções para poder ajudar também.
E para a gente finalizar esse módulo 3, tem algumas retomadas, mas algumas situações novas também. Então, as reflexões ficam que é importante avaliar tanto os fatores de proteção quanto os fatores de risco em tudo que já foi citado. Claro, essas situações não se esgotam aqui. Lembre-se, para não pequem por excesso, tragam essa família para perto, tragam essas relações significativas para perto, ajude essa pessoa a também, mesmo nesse sofrimento, tenha um certo protagonismo, ou tenha um protagonismo, não certo, mas tenha um protagonismo nessa busca por ajuda e nessa busca por estabilização emocional. Mantenha seus registros sempre atualizados e é essencial manter um vínculo com essa tríade: paciente, rede de apoio e equipe multiprofissional. A interseccionalidade, apesar de polêmica, ainda é um meio pelo qual nós precisamos fortalecer toda a rede e melhorar as políticas públicas. E essas políticas públicas, por outro lado, elas também precisam serem melhoradas não apenas a partir desse trabalho de rede, mas a partir também de outros enfoques históricos, né, pelos quais nós estamos vivenciando também. A capacitação, ela precisa ser continuada, que não se esgotem as pesquisas e também os cursos a respeito, como os nossos daqui do Educar em Saúde, e que as pesquisas do fenômeno, tanto do comportamento suicida, quanto da dependência química, elas precisam ser incentivadas para que nós consigamos cada vez mais ir de encontro às necessidades dessas pessoas que demandam, porque estão passando por situações de sofrimento. E eu gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos e a gente se encontra num próximo curso.